Muita coisa tem acontecido no mundo dos bolos da Geórgia. Tudo bem, incluindo essa nova cozinha. Então isso vai ser um pequeno teste porque eu quero fazer mais vídeos no YouTube para vocês. Então eu vou fazer eles aqui. Então eu adoraria saber o que vocês acham. Então escrevam nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com todos os seus amigos. Agora este vídeo é um dos meus vídeos mais solicitados. É sobre como montar um bolo de casamento ou um bolo com vários andares. Na verdade, é muito mais difícil do que você imagina. Não é apenas sobre empilhar bolo sobre bolo sobre bolo, porque obviamente vai desabar e aqui está uma dica do que o vídeo vai ser sobre. Então vamos começar. Então você vai precisar de uma furadeira. Ok, você não precisa realmente ter uma furadeira e os mais jovens tenham cuidado. Mas basicamente vamos fazer um furo em uma base para bolo. Então você pode até fazer um buraco com uma tesoura, mas é mais fácil fazer com uma furadeira. Então o que eu fiz foi usar uma base para bolo de 8 polegadas e isso é para um bolo de 8 polegadas. Normalmente, você escolhe uma base para bolo um pouco maior para o bolo ficar em cima, mas queremos do mesmo tamanho porque, quando empilhamos, não queremos ver nenhuma base do bolo. Então, eu tenho um pedaço de papel aqui que eu cortei e preciso encontrar o centro dele. Então, como no meu truque de forrar a forma, vou dobrá-lo em seções e vou cortar apenas o topo do cone. E quando eu o abrir, eu obtenho o centro e é isso que vou alinhar com a base do bolo. Eu só vou marcá-lo. Disse para não danificar as tesouras, mas é o meu método. Então olha, eu realmente marquei o centro do tabuleiro de bolo. Queremos um buraco no meio para colocar uma vareta de madeira através do bolo. Você pode comprar esses online ou em lojas especializadas em bolos, mas eles basicamente vão segurar o bolo para que ele não vá a lugar nenhum, especialmente se você estiver viajando com ele e não quiser que isso aconteça. Então, basicamente, queremos que o buraco seja do tamanho da vareta, por isso tenho a furadeira. Então, pegue um recipiente, tigela ou pote de geleia e coloque isso por cima. E agora a parte divertida? Alinhe a furadeira e simplesmente perfure. Então, como você pode ver, ele atravessou completamente a base do bolo. Agora isso não é grande o suficiente para a haste de madeira. Então vou aumentá-lo um pouco. Vou apenas subir e descer um pouco com a furadeira primeiro. E então, na verdade, vou usar a tesoura. Só expandir um pouco o buraco. Então, com foco na placa, o buraco deve ser um pouco maior que a haste, apenas para confirmar se ela passa. Sim, e há algum espaço. O motivo é que, por mais precisos que desejamos ser, pode estar um pouco fora de linha. É preferível ter um buraco maior para a empilhagem. Então eu vou apenas arrumar a placa cortando este excesso. Lembre-se do outro lado, pois ficará sobre outro bolo. E pronto, um belo buraco no meio do tabuleiro do bolo. Agora podemos colocar nossa furadeira de lado. Mas você vai querer guardar isso para uma etapa posterior e eu vou mostrar por quê. E agora você vai realmente usar isso para montar o bolo. Então queremos colocá-lo em uma base de bolo maior, como costumamos fazer. E eu vou virá-lo de cabeça para baixo. E agora eu vou apenas colocar uma fita dupla face ao redor da base. Na realidade, não possuo fita dupla face, então eu vou enrolá-la e simplesmente colá-la assim. Então não precisa ser muito arrumado, só precisa ter fita adesiva suficiente para grudar no bolo. Na tábua, assim. Apenas pressione para baixo. Então está bem preso. E agora você pode montar seu bolo. Então lembre-se, essa tábua de bolo superior é do mesmo tamanho que o seu bolo, o que na verdade facilita as coisas, porque quando você raspa ao redor, você atinge a tábua do bolo, e na verdade consegue um tamanho realmente bom. Existe um truque caso queira tentar. Então eu tenho um preparado. Então esse bolo foi feito a partir de uma base para bolo. Deixe-me apenas mostrar para você. É do mesmo tamanho.
E a ideia é que vamos levantar isso e ele estará em sua própria base de bolo. Então eu acho que é hora da parte de empilhamento. Ok, agora é hora de empilhar o bolo. Possuo bolos de 25, 20 e 15 centímetros. Se você ainda não fez isso, vá para este banner e assista ao meu tutorial de bolo de esponja. Todos eles são da mesma esponja. Ele faz um sanduíche de 6 polegadas, mas para um de 8 duplique. Se desejar um de 10 polegadas, triplique e use 2 panelas. É a receita mais básica e funciona muito bem. Então cada um desses está em sua própria base de bolo de tamanho adequado, incluindo a base, porque quando chego a um local e entrego o bolo, eu o deslizo para fora e você não quer bolo descoberto no suporte de bolo. Então até um de 10 polegadas tem base extra baixo. Eu coloco bolos grandes em um tambor de bolo, pois ao transportar um bolo em camadas, os cartões de bolo finos começam a dobrar. Então vamos começar a empilhar. O que você vai precisar para isso é a vareta de madeira, sobre a qual eu estava falando antes, que vai passar pelo centro do bolo. E então varetas menores, mas eu na verdade uso canudos jumbo. Agora é uma alternativa mais em conta, porém igualmente boa. Você não vai usar isso tão alto, mas eu vou te mostrar. Nós vamos cortá-los e eles são muito fortes. E são esses que basicamente suportam os outros níveis. Agora, apenas um aviso: certifique-se de que seus bolos estão frios porque isso facilitará muito a sua vida. Ficaram na geladeira por horas. Eles estão bem sólidos. Coloque-os no freezer se tiver espaço. Não por muito tempo, mas você não quer buttercream em toda a mão, o que vai acontecer de qualquer forma. Isso apenas facilita um pouco. Então vou pegar meu círculo de antes e realmente colocá-lo em cima do de 10 polegadas e tentar encontrar o centro. Quando estiver satisfeita, faça um buraco com a vara de madeira. E agora eu vou apenas levantar o papel de volta. Eu vou apenas dar uma volta, verificando 2 vezes se é o centro alinhando a vara e medindo aproximadamente. Sim, isso é bem central. Agora colocarei a vara de madeira no buraco. Do bolo. Ok, agora eu vou envolver a vara de madeira com cerca de 5 ou 6 canudos novamente, apenas para reforçar a resistência da estrutura. Então eu vou colocar o canudo no bolo. Vou dar uma pequena mexida para que um pouco de buttercream toque. Então, quando eu tirar, posso ver onde está o buttercream. E então eu posso aparar exatamente até lá. Empurre-o para baixo novamente. E vou repetir mais 5 vezes. Ok, então eu recomendo 5 ou 6 para um bolo de 10 polegadas, reduza se for menor. Agora é hora de colocar o de 8 polegadas. Antes de prosseguir, vou aplicar creme de manteiga para o bolo aderir. Então aqui está o momento assustador. Vou usar uma espátula e tirar o bolo. Então estou segurando-o pela base do bolo por baixo. E a fita adesiva pode grudar na base do bolo. Então apenas sinta ao redor e retire-a. E agora eu coloco em cima do bolo. Então encontre o centro. Abaixe-o lentamente. E o palito sairá do topo. Então apenas limpe isso. Apenas confirme se você está satisfeita e acha bonito. Reto. Agora, como você pode ver, há uma grande lacuna embaixo. E eu vou preencher isso com um pouco de creme de manteiga. É muito mais fácil se o bolo estiver frio para evitar que a camada externa borre. Recheio muito leve. E então vou arrumá-lo com uma espátula. Vou circular com um raspador lateral. Devo admitir, bolos nus são muito mais fáceis e perdoam mais. Não tem problema revelar um pouco da esponja ao raspar o buttercream. Ok, agora é hora de mais canudos antes de colocarmos o segundo camada e um pouco mais de buttercream. E agora vou colocar o bolo por cima. A mesma coisa novamente.
Coloque em cima. Você pode pressioná-lo suavemente. Então, vou adicionar mais creme de manteiga na base para preencher a lacuna novamente. E raspe até ficar liso. Então, aqui está, meu bolo de casamento empilhado ou bolo de comemoração. Lembre-se apenas que cada camada está em sua própria base de bolo com uma vareta de madeira dentro e canudos a apoiando também. Ao transportar um bolo em camadas, garanta que ele esteja em uma base grossa. E você não realmente quer ir mais alto que isso. Posso colocar um de 4 polegadas no topo e decorar no local do evento. Isso apenas economiza a preocupação. Ao entregar um bolo de casamento, informe os fornecedores sobre os canudos internos. Será surpreendente se eles não souberem, mas eles geralmente sabem. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Por favor, comente abaixo e me diga o que acha do novo formato de vídeo. Inscreva-se, curta e compartilhe o vídeo e me siga no Instagram se ainda não o fez. É em Gorgeous Cakes. Espero que tenha gostado, nos vemos em breve.